Obadias, 990 a página. Nós vamos ver que essa mensagem do profeta Obadias era uma visão a respeito da nação de Edom. Os edomitas, os irmãos lembram, eram provenientes de quem? Quem era a pessoa que deu o surgimento a essa nação? Lembra lá de Esaú? Né? Foram descendentes de Esaú, irmãos de quem? Esaú, irmão de quem? De Jacó, e neto de Abraão. Nós vemos que naquela época houve uma rivalidade entre as duas famílias que se tornaram nação. Continuou por séculos após a morte destes irmãos, Esaú e Jacó. Enquanto vários profetas, irmãos, falavam a respeito do pecado do povo lá de Israel, que eram descendentes de Jacó, Obadias, esse profeta, falou sobre Edom e sobre os motivos do castigo divino que viria sobre aquela nação, sobre aquele povo. Nós vemos que Obadias, ele é o menor livro do Antigo Testamento. E ele, por não incluir referências específicas, principalmente a respeito de acontecimentos históricos, nós não temos uma data precisa para quando este livro foi escrito, quando essa profecia foi escrita. Nós vemos que essa mensagem do profeta se divide em 3 partes principais. Nós vemos que praticamente há um capítulo só neste livro. Então, do versículo 1 ao versículo 9, nós vemos que o profeta fala do castigo que Deus traria sobre aquela nação, sobre Edom. No versículo 10 ao versículo 16, esse profeta ele explica os motivos do porquê Deus ia trazer castigo àquele povo. E do versículo 17 ao versículo 21, nós vemos profecias a respeito da vitória do povo de Deus, de Israel, que inclui também uma linguagem messiânica. Nós vemos, irmãos, que o tema desse livro é justamente sobre o julgamento divino de Deus contra aquela nação. Só que também Obadias ele não foi o único profeta a anunciar a condenação dos filhos de Esaú. Se nós formos lá ver, por exemplo, em Isaías, se os irmãos quiserem ir lá, Isaías capítulo 21, Isaías capítulo 21, versículo 11, nós vemos que o profeta Isaías também falou a respeito da destruição daquele povo. Isaías capítulo 21, versículo 11. Peso de Dumá, gritam-me de Seir, guarda que ouve de noite, guarda que ouve de noite, e disse o guarda, vem amanhã e também à noite, se quereis perguntar, perguntai, voltai e vinde. Também Jeremias capítulo 49, se os irmãos quiserem anotar aí, Amós capítulo 1, versículo 11, nós vemos que esses profetas também anunciaram a morte, anunciaram o julgamento daquela nação. Irmãos, a história precisamente desta nação, de Edom, dos edomitas, ela se inicia lá em Gênesis, capítulo 25, versículo 23, onde nós temos o relato da gravidez de Rebeca, mulher de Isaac e nora de Abraão, onde Deus havia dito para Rebeca, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se divirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá o menor. Então nós vemos que Esaú, ele foi o mais velho, e Jacó, o mais novo dos gêmeos que nasceram. Então, durante décadas, Jacó e Esaú, eles foram inimigos. Mas, a partir do momento em que eles tiveram 90 anos de idade,
houve a reconciliação destes irmãos. Só que, apesar da reconciliação de Jacó e Esaú, os seus descendentes continuaram a viver em diversos conflitos. Então a linhagem de Jacó, também hoje conhecida como de Israel, nós sabemos que foi a nação escolhida por Deus para cumprir as promessas importantes que foram feitas a Abraão. Então Deus cumpriu também a promessa de fazer descendentes de Esaú. Só que os edomitas, eles não tiveram a mesma importância como tiveram dos da nação de Israel, como tiveram os israelitas. Então nós vemos que ao longo do Antigo Testamento houve esse conflito entre esses povos. Tanto os edomitas, que ocupavam o território sudeste do Mar Morto, e eles se recusavam, principalmente naquela época, quando houve a retirada do povo israelita da terra do Egito. Os edomitas, eles se recusaram a dar passagem aos próprios irmãos naquele lugar, e eles que tentavam atravessar a terra prometida, por aquilo foram impedidos. Eu convido os irmãos a ir lá em Números. Vamos lá no livro de Números, capítulo 20, para nós ficarmos mais a par dessa situação. Números, capítulo 20. Deixa aberto em Obadias. Números, capítulo 20, versículo 14 em diante. E depois, é que nós vemos que Moisés, ele solicita a passagem, né, através de Edom. E já do versículo 14 em diante, nós vemos: depois Moisés, de Cádiz, mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: assim diz teu irmão Israel, sabes todo o trabalho que nos sobreveio, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muitos dias. E como os egípcios nos maltrataram, a nós e aos nossos pais, e clamamos ao Senhor, e Ele ouviu a nossa voz. E Ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo, e nos tirou do Egito, e eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelos teus termos. Porém, Edom lhe disse: não passarás por mim, para que eu não saia com a espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho aplanado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, darei o preço delas. Não desejo alguma outra coisa, senão passar a pé. Porém ele disse: não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. E assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu termo. Por isso Israel se desviou dele. Então nós vemos que mesmo após a morte daqueles irmãos, Jacó e Esaú, mesmo depois da reconciliação, quando o povo já lá na frente havia sido tirado do Egito, eles ainda assim foram impedidos de passar. Nós vemos que Deus, irmãos, mesmo assim, não permitiu com que o povo de Israel atacasse os edomitas, né, e nem tomassem as suas terras. Vamos lá em Deuteronômio, capítulo 2. Deuteronômio, capítulo 2. Deuteronômio, capítulo 2. Depois viramo-nos a caminho e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito,
e muitos dias rodeamos o monte Seir. Então o Senhor me falou dizendo: tendes rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. E dá ordem ao povo, dizendo: passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós. Porém, guardai-vos bem. Versículo 5. Não vos envolvais com eles, porque não vos darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado o monte Seir por herança. Então nós vemos que por volta também de 1000 anos antes de Cristo, Davi também subjugou os edomitas. Se os irmãos quiserem ver depois, lá em 1 Crônicas, capítulo 18, do versículo 12 ao versículo 13. Só que nós vemos que, apesar de Davi ainda assim subjugar aquela nação, o filho dele, Salomão, depois não conseguiu manter o domínio total sobre aquele povo, sobre aqueles descendentes de Esaú, que nós encontramos passagem lá em 1 Reis, capítulo 11, versículo 14 em diante. Então nós vemos, irmãos, que eles, descendentes de Esaú, após aquela situação que nós lembramos, em que foi vendido a primogenitura, por causa daquele guisado, né, que Jacó ele usou para comprar a Esaú, a sua primogenitura, o nome daquela tribo passou a ser Edom, justamente significando em hebraico vermelho, por causa daquele guisado. Gênesis capítulo 25, versículo 30. E disse Esaú a Jacó: deixe-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque eu estou cansado. Por isso se chamou Edom. Qual foi o lugar que aquele povo passou a habitar, que nós acabamos de ler? O monte Seir. Vamos lá em Gênesis capítulo 33. Gênesis capítulo 33, do versículo 16. Vamos ler do 15. E Esaú disse: permite-me então que eu deixe contigo alguns das minhas gente? E ele disse: para que isso? Basta que ache graça aos olhos do meu senhor. Então assim voltou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir, o monte. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado, por isso chamou aquele lugar Sucote. Lá no capítulo 36, versículo 8, também nós encontramos o relato. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir, Esaú é Edom. Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos edomeus, na montanha de Seir. Olha o versículo 21. Disson, Esser e Dissã, estes são os príncipes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Nós vemos que rapidamente também esse povo ele se transformou numa forte nação, né, numa poderosa nação. Do capítulo 36, do versículo 1 em diante, nós vemos que houve uma genealogia muito grande provinda dessa nação, certo? E já em Êxodo capítulo 15, versículo 15, nós também temos relatos do quão poderosa foi. Êxodo, capítulo 15. Versículo 15. Então os príncipes de Edom se pasmaram, dos poderosos dos moabitas apoderou-se um tremor. Derreteram-se todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor caiu sobre eles,
pela grandeza do teu braço, emudeceram como pedra, até que o teu povo houvesse passado, ó Senhor, até que passaste este povo que adquiristes. Então nós vemos que mesmo após, depois também, seu rei negar a passagem de Israel por aquele território, quando os filhos de Jacó saíram do Egito, quando eles peregrinavam pelo deserto na terra prometida, mesmo assim, Deus ordenou também ao povo de Israel para que eles tratassem bem o povo edomita, os seus irmãos. Deuteronômio capítulo 23, versículo 7. Não abominarás o edomeu, pois é teu irmão. Nem abominarás o egípcio, pois estrangeiro fostes na tua terra. Só que o ódio que Edom tinha contra Israel cresceu muito e atravessou os séculos. Já lá no livro de Obadias, irmãos, vamos voltar lá, conhecemos um pouco a história dessa nação. No versículo 1 em diante, nós encontramos visão de Obadias, em que o profeta recebe de Deus uma revelação, justamente isso, era uma visão. Nós vemos que não é uma conclusão pessoal daquele profeta, é Deus que estava mostrando para ele o que haveria de fazer com aquele povo, com aquela nação. E assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Então nós vemos que Obadias, esse profeta, ele deixa claro quem é o autor. Nós temos ouvido a pregação do Senhor, nós temos ouvido novidades, ouvido rumores, notícias da parte do Senhor, que foi justamente isso que o profeta estava falando. Foi enviado às nações um embaixador dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra eles para a guerra. Então nós vemos que Deus haveria de suscitar inimigos que iria destruir aquele povo. No versículo 2, eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. Então nós vemos que os edomitas, eles se vangloriavam, eles tinham vanglória daquilo que eles possuíam, que era aquele território, que era o Monte Seir, e as características daquele monte, que eram privilegiadas, porque eram montanhas rochosas, e essas montanhas serviam de abrigo para aquele povo contra os inimigos que poderiam surgir. Então eles consideravam uma civilização muito evoluída, e evoluída até bem mais que as outras civilizações. Só que Deus faz questão de enfrentar o orgulho daquele povo, de enfrentar o orgulho dos edomitas com a palavra de menosprezo, em que ele apresenta depois: tu és muito desprezado. Olha o versículo 3, versículo 4. A soberba do teu coração te enganou, o orgulho, como que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Se te elevares como águia e puseres no teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Então, apesar deles se vangloriarem de tudo aquilo que eles tinham, das rochas e das fendas mais altas, lugar que eles jamais imaginavam ser alcançado por qualquer exército inimigo, em que eles achavam que isto lhe dava vantagem na guerra, eles se tornaram prepotentes, eles se tornaram obstinados. Eles se sentiam completamente seguros. Então eles criaram uma imagem de grandeza dentro do coração deles, que até mesmo as nações inimigas reconheciam isso, reconheciam o poderio daquela nação. Eles se autocaracterizavam valentes e inteligentes, e eles se sentiam respeitados pelos povos. Mas já nós vemos no versículo 4, já no final, o que o Senhor disse? Dali te derrubarei, diz o Senhor. No versículo 5 ao versículo 6, se viessem a ti ladrões ou assaltantes de noite, como estás destruídos, não furtariam o que lhe bastasse?
Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam algumas uvas? Como foram rebuscados os bens de Esaú? Como foram investigados os teus tesouros escondidos? Nós vemos que esse povo, eles haviam juntado muitos tesouros, irmãos. E por confiarem naquela segurança do seu território, justamente porque eles acreditavam que jamais eles seriam abatidos. Só que a severa sentença de Deus contra eles aponta uma tremenda destruição. Algo muito pior do que um saque de ladrão, por exemplo, como foi dito aqui. Deus haveria de entregar tudo e todos na mão dos inimigos. Toda aquela herança, todo aquele ouro, tudo aquilo seria entregue para os inimigos, inclusive eles. No versículo 7, todos os seus confederados te levarão até a fronteira. Os que gozam da tua paz te enganarão. Prevalecerão contra ti. Os que comem o teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há nele entendimento. Nações que um dia foram aliadas aos edomitas, então nós vemos aqui, eles fizeram muitas alianças com diversas nações. Lembra dos amonitas, dos moabitas, dos assírios? Esse povo se juntou com esse tipo de nação. Povos que foram amigos íntimos de Edom, esses mesmos povos comeram da comida daquela nação. Eles, conforme a profecia de Obadias, eles usariam desta falsa amizade que eles tinham para conspirar contra aquele povo, para conspirar contra aquela nação. Então nós vemos, irmãos, que os edomitas, por serem eminentes e por sua sabedoria e prudência, eles apegaram-se totalmente à segurança daquilo que eles tinham naquele lugar, com aqueles vastos compartimentos, com aquelas vastas riquezas, e principalmente pela sua situação política, e com toda a sabedoria que eles arrogavam ter, eles não foram capazes de perceber que o inimigo estava organizando para saqueá-los, que o inimigo estava se organizando para exterminar aquela nação de uma vez por todas. Estes mesmos amigos e aliados dessa nação haveriam de expulsá-los daquela terra e de lançá-los para fora daqueles limites do monte. Versículo 8, versículo 9. Porventura não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei parecer os sábios de Edom, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? E os teus poderosos, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Então nós vemos que Deus, naquele exato momento, sentenciava o juízo contra a casa de Esaú, destronando-os da sua arrogância, tirando de uma vez por toda o orgulho daquele povo. O profeta Jeremias uma vez chegou a dizer que os valentes de Edom se sentiriam como uma mulher com dores de parto, totalmente indefesos. Povo que seria morto, varrido e exterminado completamente da face da terra. Uma nação grande e poderosa. E já a partir do versículo 10 em diante, nós vemos o motivo dessa sentença contra aquela nação. O motivo do porquê Deus havia de julgar aquele povo e exterminá-los. Olha no versículo 10. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó. O motivo foi esse. Cobrir-te-á a confusão e serás exterminado para sempre. A violência edomita contra o povo judeu, contra a nação escolhida, foi a causa deles receberem essa sentença cruel, uma sentença divina. Povo que caminhava por todo o deserto, peregrinavam
após a sua retirada do Egito, eles estavam a caminho para onde, irmãos? Da terra prometida. E eles foram impedidos de passar por aquele lugar, por aquele território. O que fez com que houvesse muito sacrifício da parte daquele povo. Olha no versículo 11. No dia em que confrontastes, no dia em que estranhos levaram cativo o seu exército, e os estrangeiros entravam pelas suas portas, e lançaram sorte sobre Jerusalém, tu eras também como um deles. Quando houve nações que confrontavam Jerusalém, que lançaram sortes, que lançaram morte sobre o povo de Jerusalém, nós vemos que o povo de Edom estava no meio e estava colaborando para que aquilo acontecesse. Se os irmãos forem lembrar bem das histórias importantes de Jerusalém, das invasões principalmente, nós encontramos que houve cinco invasões na cidade de Jerusalém. Sisaque, rei do Egito, por volta do ano de 926 a.C., que foi durante o reinado de Roboão. Essa foi a primeira invasão. Também houve a invasão dos filisteus e dos árabes, né, no reinado de Jorão, 848 a 841 a.C. Depois também teve uma invasão, foi no reinado de Jeoás, de Israel, também no reinado de Amazias, também no reinado de Senaqueribe, rei da Síria, e no reinado do rei Ezequias, em 701 a.C. A dos babilônicos, e não se sabe exatamente quando foi que houve essa invasão em que o profeta Obadias falava, mas é mais provável que tenha sido da segunda à quinta invasão, em que nessa batalha havia tanto filisteus e árabes quanto os babilônicos. Então nós vemos o fato de que o povo edomita se aliar aos inimigos e invadirem Jerusalém foi a causa e o motivo de receberem essa sentença divina. Versículo 12 ao versículo 14. Mas tu não devias olhar com prazer para o dia de teu irmão. Olha só isso, irmãos. Ainda assim, eles, apesar da destruição, apesar da situação em que o povo de Israel estava passando, o que o povo de Edom fez? Olhou com prazer com tudo aquilo que estava acontecendo. Tu não devias olhar com prazer para o dia do teu irmão, no dia do seu infortúnio, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia. Estavam rindo, zombando daquela situação. Nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito o seu mal no dia da sua calamidade, nem lançar mão dos seus bens no dia da sua calamidade, nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da angústia. Então nós vemos que um povo que deveria ajudar os seus irmãos, na verdade, fortaleceram o inimigo. Eles foram cúmplices da morte dos seus próprios irmãos. Eles riam do choro e do sofrimento do povo judeu. Eles invadiam as casas dos irmãos judeus e traziam para as ruas para serem mortos. Eles se posicionavam naqueles lugares escondidos da cidade em que muitos judeus tentavam escapar e pegava aquelas pessoas e entregava para o inimigo. Eles apontavam os esconderijos do povo judeu. Eles fizeram, irmãos, festa da desgraça alheia. Eles alegraram na tristeza dos seus irmãos. Eles saquearam com despojo, com prazer, os bens e os tesouros da nação de Israel. Por isso que lá em Salmo 137,
nós vemos que houve, se os irmãos quiserem ir lá, Salmo 137, lá no versículo do 7 em diante, em que houve uma oração imprecatória, uma oração de tristeza, porque justamente por esse comportamento do povo edomita, nessa última invasão de Jerusalém, quando o Nabucodonosor e o exército babilônico destruiu completamente aquela cidade, o clamor daquele povo era, lá no Salmo 137, do 7 ao 9, lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém. Eles clamavam por isso. Clamavam por justiça. Porque diziam, arrasai até os seus alicerces. Mesma coisa de derrubar. Derrubai até os seus alicerces. Ah, filha da Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir consoante tudo que você fez por nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Porque nós vemos que crianças de colo judias também foram cruelmente assassinadas pelos babilônicos. E sob aplausos e risos desse povo. Uma situação muito triste, né, irmãos? No versículo 15, versículo 16, porque o dia do Senhor está perto. Porque o dia do Senhor está perto. Sobre todos os gentios, como tu fizestes, assim se fará contigo. A tua recompensa voltará sobre a tua cabeça. Porque como vós bebestes no meu santo monte, assim beberão também de contínuo todos os gentios. Beberão e sorverão e serão como se nunca tivessem sido. O que nós aprendemos disso aqui é que o Deus da graça, o Deus misericordioso, também é um Deus de justiça. E que nós temos que ter misericórdia dos nossos irmãos. Né? Amém. Sim. E que nenhuma maldade, irmãos, nós temos que sempre lembrar disso, ficará impune. Nenhuma maldade. A destruição de Jerusalém, por ser comemorada por aquele povo, com bebedeiras, com orgias, no Monte Santo do Senhor. Fizeram isso. Mas como punição, Deus sentenciou que quando chegasse a hora do juízo, os povos beberiam naquela terra que eles beberam. Que aqueles que foram amigos deles comemorariam a ruína deles. Da mesma forma como eles fizeram com o povo judeu. A promessa é de que os edomitas, já no último versículo lá 16, no finalzinho, que eles seriam varridos da terra, como se eles nunca tivessem existido. Olha do 17 em diante. Nós vemos o triunfo final dos judeus e a revelação messiânica. Mas no Monte Sião haverá livramento. E ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades, herança. E a casa de Jacó será fogo, e a casa de José uma chama, e a casa de Esaú palha. E eles se acenderão contra eles e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. E os do sul possuirão o monte de Esaú, e os das planícies, os filisteus, possuirão também os campos de Efraim, e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. E os cativos deste exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus, até Zarefate. E os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. E subirão os salvadores ao monte Sião, para julgarem
o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Então nós vemos que houve a restauração do povo judeu, onde foi restabelecida a promessa messiânica, a promessa do Messias. E aponta para o fim já do cativeiro babilônico e para a repatriação dos judeus, para também a reconstrução de Jerusalém e assim a chegada do nosso Salvador. Esse livro, irmãos, ele se encerra com a profecia a respeito do reino milenar de Cristo, que será em Jerusalém. O que nós tomamos de lição, irmãos, desses acontecimentos, desses fatos, é que assim como ninguém pode desafiar as leis naturais sem as devidas consequências, não é possível também ignorar a lei de Deus e sair ileso. É aquela lei da retribuição, né? O que você planta, você colhe. Que é o que o apóstolo disse lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então não é possível ignorar as leis de Deus e sair ileso disso. Só o arrependimento e a fé em Jesus pode levar um homem a experimentar o amor de Deus e a misericórdia de Deus. Nós vemos que Deus, irmãos, Ele é tão bom, de tão bom que Ele nos deixa plantar exatamente o que nós queremos. Ele não nos impede de plantar o que nós queremos. O que você quiser plantar, Ele deixa. Só que nós devemos lembrar que o Senhor é tão justo que Ele permite que você colha exatamente aquilo que você plantou. Nós devemos ser muito cuidadosos com o nosso plantio. E se for preciso, antes de falar, antes de fazer algo, nós devemos combater os nossos pensamentos, combater os nossos sentimentos, as nossas emoções, para que não sejam cômodas, prazerosas. Podemos gerar frutos de destruição para a vida, tanto nossa como para de outras pessoas, como foi o que aconteceu aqui. Cabe a cada um de nós optarmos por plantar semente daquilo que gera fruto, da qual nós necessitamos. Devemos fazer a plantação de acordo com aquilo que nós desejamos colher. Porque nós vimos qual foi o fruto que a nação de Edom colheu no final. Assim também, irmãos, como Israel, foi um povo muito rebelde. Colheram e colhem até hoje. Colhem até hoje. Fruto do que eles plantaram e plantam. Nós também podemos estar numa distância significativa do Criador, assim como muitos judeus hoje estão. Só que ainda há laços que nos unem. Quando nós choramos, Deus está consciente disso. Quando aquele povo chorou, Deus estava consciente disso, apesar da rebeldia. Como um pai que se compadece de seu filho, assim o Senhor também se compadece daqueles que o temem. Lá em Salmos 103 e 13. O suspiro, irmãos, é capaz de mover o coração de Deus, muitas vezes. O murmúrio também pode inclinar os ouvidos de Deus até nós. A nossa oração pode deter a mão de Deus e a sua fé pode mover o braço dele a nosso favor. Nós não devemos pensar que Deus está assentado nas alturas e que está ignorando tudo o que acontece conosco. Acredito que muitos, principalmente aqueles que sofreram com essa situação, poderiam ter pensado isso. Deus deve estar
ignorando tudo que está acontecendo aqui. Mas não. Nós vimos que Deus estava sentado, atento a tudo que estava acontecendo lá e está sentado, atento, olhando a tudo que está acontecendo aqui. Nós devemos sempre lembrar, irmãos, que mesmo pobre, mesmo necessitado como nós somos, o Senhor, Ele pensa em nós. Os olhos dele passam por todos os lugares da terra, para que se mostre forte em benefício daqueles que têm um coração perfeito para com Ele. Amém? Que Deus possa nos abençoar, irmãos. Obrigado. Boa noite, boa semana.